Boa noite, pessoal, para mais uma live nossa. Eu e Sara Borges, Borges toda sexta. Ih, caramba, vamos começar de novo. Boa noite, sejam todos bem-vindos para mais essa live. Eu, Soraya e Sara Borges. É sempre um prazer estar aqui com vocês. A gente fica muito, muito, muito feliz e honrado com a presença de todos. Já chamei a Sara, mas parece que. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Estou tentando aqui chamar a Sara Borges, mas está. Eu convidei, mas acho que a Sara deve estar com alguma dificuldade lá de internet. Boa noite. Ah, Sara Borges aí. Boa noite, Sara Borges. Boa Seja noite, bem-vinda Soraya. Tudo também bem? para mais uma live de sucesso. É Larissa, sempre Ana um grande Paula, sucesso, uma grande honra estar aqui. Edilene. Boa noite, Larissa. E aí, Soraya, tudo bem? Quero dizer alguma coisa. Veja mais. Bom, hoje Davi. a gente, para começar, eu e Sara andamos conversando, nossa, estou falando tudo errado. Eu e Sara Borges andamos conversando e a gente resolveu, primeiro, diminuir o tamanho da live. A gente compreendeu que a gente tem que dar uma dinamizada e dar uma espremida no horário para não ficar muito tarde. Segunda coisa, os exercícios vão continuar, mas a gente vai fazer exercícios menorzinhos. Caso a gente sinta necessidade, ou vocês mesmos sintam necessidade, vocês podem trazer. Boa noite, Dilene. Vocês podem trazer sugestões, enfim, a gente vai estar experimentando uma maneira um pouquinho diferente, tá? Em que a gente vai dar uma espremida mesmo no horário e trabalhar dessa forma. A gente conta com a ajuda de vocês até para estar avaliando essa forma agora que a gente vai começar a fazer a partir de hoje. E a gente convida vocês a nos ajudar, não só assistindo e divulgando as nossas lives, bem como também dando feedback de como é que vocês estão vendo essa mudança que a gente está fazendo, que a gente acha que vai ser legal e vai ser proveitosa. O tema hoje é estagnação, né? Na verdade, a gente vai estar tentando conversar com vocês sob uma visão, claro, pelo olhar sistêmico, né? E também pela psicologia. Eu não consigo correr também desse olhar, porque ele já está impregnado de ter um tempo bom que eu trabalho com isso, né? Então a gente vai estar falando sobre estagnação, né? A questão é, você se sente estagnado? Por que se está estagnado? Aonde você acha que estagnou? Como? Entende? Essa é a intenção. E que a gente vai aqui ventilar algumas possibilidades que estão relacionadas à estagnação. Né? Por que a vida para? Por que a vida trava? Por que ela não acontece? Sara, quer iniciar? Quer começar a falar dentro do olhar sistêmico, a questão da estagnação? Então, boa noite a todos, né, que nos assistem. A gente sempre traz essa pegada de olhar sistêmico, porque, afinal de contas, é o que a gente trabalha, é o que a gente tem visto, o resultado é o que a gente acredita. A estagnação no olhar sistêmico, como todas as desordens que a gente encontra, ela tem a ver com algo por trás, por motivos anteriores à questão que está se analisando. Então, assim, não tem como fechar um diagnóstico de uma situação, mesmo porque a estagnação da Soraya não é a mesma questão sistêmica da estagnação da Sara. Mas a gente tem caminhos, né, indícios por onde buscar
através do histórico dessa pessoa e através do histórico familiar. Por que essa pessoa travou? Pode ter uma série de razões por trás, desde mortes precoces, de interrupções de sonhos, de histórico de famílias, de altas e quedas. Tudo isso, por lealdade a esse sistema, a tendência dos membros posteriores é se identificarem com esse processo e passar também a Fatinha, a Dilene, eu estou te vendo, também passarem a repetir a estagnação e estarem aprisionados numa dinâmica que eu sinto muita culpa, muito medo de trair o meu sistema. Todas as coisas que a gente repete padrão na constelação é por uma sensação, por uma necessidade de pertencer a esse sistema. E a gente entende no nosso inconsciente que a gente só pertence copiando. E é muito boa noite, Fatinha, saudade de você, senti sua falta. A gente entende que a forma de honrar esse sistema é copiando. E muitas vezes a gente consegue negociar isso através do olhar sistêmico, através da constelação, através da expansão de consciência, negociar essa necessidade de pertencer, buscar uma nova forma de pertencer, diferente daquela que todos os meus ancestrais copiaram, que todos os meus ancestrais faziam. É aquele tipo de coisa assim, por que você faz isso assim? Não sei, eu sempre fiz assim. E muito das atitudes que a gente tem, das nossas dinâmicas de vida, tem a ver porque meu pai era assim, porque minha mãe era assim, porque todo mundo da minha família era assim. Como que eu, que sou dessa família, não vou poder fazer diferente? Então, o olhar sistêmico, ele trabalha por trás do sistema, buscando por trás do problema da desordem, buscando a raiz disso e não buscar corrigir a desordem, porque a desordem ela já chega no indivíduo, na vida da pessoa, como uma manifestação, um sintoma de uma raiz que está atrás. É dessa raiz que o constelador busca para buscar a correção. E assim, né, Sara, eu percebo também, acho que isso tem até a ver, eu não falei aqui, não citei, mas tem muito a ver com as verdades que a gente vai criando, né? Eu não citei PNL, mas me veio aqui dentro da sua fala, né? Pegando tudo isso que você falou, aquilo que vem lá de trás, com fidelidade ao nosso sistema familiar, essa coisa toda, né? A gente vai criando e condensando dentro da gente verdades absolutas de não merecimento, eu não mereço, eu não tenho, tá? Consciência de que eu estou sendo fiel à minha origem, mas sendo fiel à minha origem, eu vou criando verdades do tipo, eu não mereço, eu não sou capaz, eu nunca vou conseguir. A gente vai criando verdades e a mente da gente vai se moldando a essas verdades. A gente vai inconscientemente criando mecanismos para assegurar que essas verdades que a gente criou e que estão relacionadas à nossa origem, à nossa fidelidade ao sistema familiar, a gente vai fazendo com que elas vai cada vez mais, e de uma forma cada vez mais profunda, virando verdades. E se eu não creio que eu seja capaz, eu não vou ser. Se eu não consigo entender e olhar para a minha vida e dizer, caraca, minha vida não anda, está parada, congelou, travou, eu não vou para frente, eu não saio do lugar. Se a gente não parar para olhar também, a gente passa a vida inteira no piloto automático, achando que é assim mesmo, não dando a devida importância para isso e empurrando. Né? Então, a gente tem que estar... A gente sempre bate aqui nessa tecla, né? Do autoconhecimento.
do autoconhecimento, da importância do autoconhecimento, do estar muito ligado, de estar sempre muito atento, fazendo utilização do olhar sistêmico. A gente está sempre batendo nessa tecla, mas a gente não tem como não estar repetindo ela, porque esse é o caminho para que a gente possa começar a entender também, olhando por um outro aspecto, para além do que você já falou, olhando para perceber. Tem que ter olhos de ver. Sem olhos de ver, a gente não vai a lugar nenhum. Soraya, a Edilene falou aqui, ó, que o Aníbal entrou. A Edilene falou que a gente, muitas vezes, o inconsciente sabota a gente. Ele prega peças e o repetidor nega que está repetindo. E é exatamente isso, Edilene. Por fidelidade, por medo de desgarrar, a gente, a gente nega. A gente nega até que é repetição, porque se eu assumir a minha postura, a minha posição de que eu estou repetindo, muitas vezes eu vou estar me obrigando a tomar uma atitude. E aí eu vou estar negando o meu sistema. Então eu prefiro negar o meu padrão de repetição do que negar o meu sistema. Existem várias formas de manifestação que resultam, boa noite, Laércio, que resultam em estagnação, que no final dá interrupção de fluxo na nossa vida. E a raiz disso, ela tem que ser vista no movimento de constelação ou numa orientação sistêmica, para que a pessoa seja estudada caso a caso. Não tem como a gente falar exatamente. Mas, se eu estou... O que a gente pode falar é o seguinte, a dica que a gente dá aqui. Se eu estou estagnado, vale muito a pena eu olhar para a raiz da estagnação. Essa é a grande sacada que a gente tem trazido no nosso movimento. E principalmente se eu tenho um histórico de várias estagnações. Quer dizer, eu tento avançar, eu dou um passo para frente, eu dou um para trás. Então, se a coisa está repetindo e eu não consigo me livrar desse padrão, o nosso convite é que se olhe de forma mais aprofundada para a questão, numa análise mais no contexto sistêmico do que numa análise intrapessoal, né, na questão atual da pessoa. Quer falar, Soraya? E assim, quando a gente, eu chamei de olhos de ver, quando a gente usa os olhos de ver, que é o que a gente chama também de olhar sistêmico, eu estou chamando aqui de ter olhos de ver, fica bem mais fácil. Quando a gente tem a percepção de que a gente tem constantemente, que está olhando de uma maneira, primeira, isenta, né, de julgamento sobre nós mesmos e, obviamente, sobre os outros. Gente, Também. Vilma, beijo. Eu vi você também, Rafa. A Vilma olhou os meninos. Foi babado do Daniel. Então, assim, se a gente tem essa percepção, se a gente tem a sacada de que a gente tem que fazer o chamado olhar sistêmico, né? Que é olhar de uma forma ampla, aberta, sem julgamentos, sem recriminações, sem cobrança. Se a gente tem esse entendimento e a gente faz uso disso, e eu posso falar por experiência própria, e posso falar também em nome da Sara, quanto mais a gente usa essa metodologia de olhar sistemicamente, parece que a visão da gente vai ampliando, ampliando, ampliando e vai ficando cada vez mais fácil. É mesmo uma questão de treino. Se você usa esse olhar para olhar para a vida, para olhar tudo que te cerca, tudo, absolutamente tudo, trabalho, família, relacionamento, estudo, vida profissional, enfim, tudo. Se você passar
a olhar para tudo, fazendo a utilização desse método, vai ficar mais fácil você começar a sacar as coisas. E quando você sacar, você tem a oportunidade de poder dar o mergulho que a Sara falou e olhar para isso de maneira mais minuciosa. Você pode fazer isso sozinho? Pode. Você pode fazer isso fazendo utilização de métodos? Pode. A constelação familiar, ao meu ver, é um excelente método para te auxiliar no sentido de olhar para essas coisas. É excelente. Não só porque eu e Sara somos consteladora, nós somos consteladores, mas a gente também se submete ao método. E a gente vê, e eu posso falar com muita tranquilidade em meu nome e em nome da Sara, né, que é um método maravilhoso, eficaz, bacana, mas eu gosto muito de estar dizendo para as pessoas que não existe mágica. Mágica quem faz é o mágico lá no circo. Não existe método mágico, psicoterapia, nada que resolva para você. Quem resolve é você. Eu estou sempre também batendo muito nessa tecla, porque às vezes eu percebo que as pessoas acham que vai chegar na Sara Borges, vai chegar na Soraya e vai fazer uma constelação, e quando ela sair da constelação, a vida dela está resolvida. Não estará. A constelação vai te trazer outras informações que você vai agrupar tudo e fazer as mudanças que são necessárias. Não há transformação sem mudança. Certo, Sara Borges? Sim, e a sessão de constelação ela é apenas um pontapé, uma ajuda para uma mudança que é muito maior. Ela é uma parte de um todo e não a solução do todo. Ela é uma visão diferente que também, se ela for tratada como todo remédio, se for tratada na dose errada, ela não vai ser eficaz. Não adianta eu desenvolver uma compulsão por constelação e ficar procurando razões, culpados, colocar a conta de tudo que me acontece lá no meu sistema familiar. Tem parte do processo que é comigo e que eu não preciso ficar mais procurando razões para não mudar, razões para ficar eternamente constelando à espera de um milagre. Não é questão de milagre ou não milagre, é questão de me propor a mudar e de usar as ferramentas que eu tenho para mudar. E a constelação é uma excelente ferramenta, mas não é a solução. A solução depende de outros fatores. Tanto é que eu posso constelar uma pessoa, ela vê tudo de impactante que tem no sistema dela e continuar levando a vida do mesmo jeito, porque ela quer que a constelação a salve. E não é uma questão de salvação, é uma questão de transformação. É transformar tudo o que me acontece numa forma de vida mais leve. É como se eu fosse aprender a sofrer e fazer com que esse sofrimento seja suportado de forma mais amorosa, de forma mais gentil, de forma com que eu consiga lidar com as minhas questões com mais propriedade e leveza, sem levar tudo a ferro e fogo e sem ficar esperando pelo externo para resolver questões que estão dentro. E que, sim, tem raiz lá na transgeracionalidade, tem raiz no meu sistema, mas tem raiz que eu tenho que tomar decisão, eu que tenho que tomar uma postura adulta e me propor também a sair do padrão. Então, tem muito a ver com adultecer, e como eu me relaciono, né? Tudo, tudo se refere à minha relação com o outro, à minha relação comigo e à minha relação com o outro. As minhas doenças, os meus desejos materiais, todas as minhas questões
tem a ver com a minha relação comigo mesma e a minha relação com o outro. Por que que eu preciso de tanta coisa para tampar os meus buracos, para tampar as minhas dores? E por que que eu preciso tanto do outro para fazer coisas que só estão nas minhas mãos fazer? Por que que eu cobro tanto do mundo aquilo que eu acho que os meus pais deveriam me dar e não me deram? Por que que eu busco tantas pessoas na minha relação com os outros, na minha relação, nos meus relacionamentos afetivos, nos meus relacionamentos profissionais, na minha carreira, na minha profissão, nos meus sonhos, nos meus projetos, nos meus filhos? Essa é a grande questão. Então, é um eterno aprendizado, uma evolução, uma caminhada, uma jornada de cura. Quem chegar aqui falando que está curado, não está vivo, gente. Viver é jornada. Tentar melhorar é todo dia. Enquanto estiver vivo, eu estou buscando uma nova forma de viver. Uma nova forma de me relacionar comigo mesmo e de me relacionar com o outro. O quanto eu valorizo a minha vida, o quanto eu deixo a minha vida para querer salvar o outro, para não olhar para mim mesmo, para não olhar para a busca, para a minha grande busca, para a minha grande busca de cura, que depende de mim e não do outro. Tô bem E sensível assim, hoje, a né? Sara, Tô dramática demais? não, tá ótimo. E é uma outra coisa que você sempre fala, né? A gente não pode perder de vista que a vida custa, a gente paga preços, muitos e inúmeros preços. Só que eu acho, né, tentando aí pegar esse gancho que você sempre fala, já que custa, a gente precisa fazer valer a pena. Sem ação, não há mudança, há estagnação. Se a tua vida está estagnada, em que setor for, ou até em todos os setores, não importa, se a sua vida está estagnada, é que falta ação. Ação é atitude. Você só precisa, talvez por não perceber, saber o que falta, qual é a atitude que falta você tomar. E aí, olhou para isso, toma reta e vai. Porque só tem mudança se houver ação. Não importa. E viva para você. Viva por você. Eu não estou aqui falando seja egoísta. Mas você só pode reconhecer o outro se você olhar primeiro para você. É impossível que você ame ao outro se você não é capaz de amar a você. E se você se ama, você tem que fazer a vida valer a pena. Você tem que caminhar buscando o melhor possível para você. Claro que de maneira ética, de maneira moral, de maneira retilínea, mas você precisa procurar o bom para você. O que te faz feliz, o que te faz ir para frente e seguir o padrão. A maior fidelidade que você pode ter ao teu clã, a tua ancestralidade, é ser quem você é e caminhar para frente. Porque quando você caminha para frente, atrás de você vem toda a tua ancestralidade e a tua felicidade proporciona felicidade também aos teus ancestrais. Isso é um caminho, é uma escolha. E você precisa viver o que é seu e não o que é do outro. Se você consegue identificar o que você está vivendo, te coloca fora do teu lugar, vai lá e transforma isso, vai para o teu lugar e caminha. E o caminho é sempre para frente. Certo, Sara Borges? É isso. E às vezes tem uma dicasinha antes desse processo da gente partir para a ação, que às vezes a gente não se dá conta. A gente trabalha muito na questão a honra ao sistema, a nossa ancestralidade, a tudo isso, e a gente vai fazendo isso, a gente vai fazendo isso,
E às vezes a nossa vida fica estagnada, porque também a gente tem que honrar a nossa experiência de vida. Eu acho que tem uma hora que o processo se perde, porque eu honro a minha ancestralidade e critico, rejeito as minhas próprias experiências. E isso também tem que ser honrado. O meu aprendizado durante a minha vida, a todos aqueles que passaram pela minha vida, a todos aqueles que pertencem à minha vida, também tem que ter um lugar de honra nessa história, nessa vivência. E aí, as percepções que eu ando tendo, as leituras que eu tenho feito, e diga-se de passagem, sempre volto para a Bert, em tudo que eu leio de psicologia, de psicanálise, que a gente busca por aí aprofundar no assunto, eu acabo assim pegando, me identificando com a sensibilidade de Bert e com as nossas questões, não só transgeracionais, mas as nossas questões de vida. Bert foi preso na guerra e isso ele foi capaz de honrar, porque isso constituiu o processo de vida dele, o caminho dele. Então, quando a gente rejeita, quando a gente honra a nossa transgeracionalidade e rejeita a nossa história de vida pessoal, a gente também emaranha, gera dívida para o nosso clã, para as gerações posteriores, e não consegue sair da estagnação. Porque muitas vezes eu corrigi o sistema familiar, as questões transgeracionais, e estou presa na minha própria questão. Eu aceito todo o resto, mas não me aceito. Não faço as pazes com a minha história pessoal. Deu para explicar direitinho, Soraya? Perfeito. Eu achei até muito legal você falar isso, porque acho que foi uma sacada, assim, né? E assim, é entender, né? Que a gente erra mesmo e que o que aconteceu dos nossos erros pessoais, né, já foi. E foi como foi, está tudo bem, e vamos para frente. O caminho Isso. é caminhar nessa área. Eu acho E tudo em seu hoje lugar, mas enfim. eu estava assistindo uma aula e ouvi uma frase assim sensacional, que a professora falava o seguinte, é uma frase de Rubem Alves, que fala, eu cheguei onde cheguei porque tudo que planejei deu errado. Muitas vezes a gente amaldiçoa a nossa história. E isso é a nossa própria escravidão, a nossa própria armadilha de ficar preso nesse passado, congelado nesses erros que eu vivi e que já não tem mais nada a ver com os meus antepassados. Eu consigo liberar a minha ancestralidade e não consigo me liberar para seguir. Eu não consigo entender que isso me constitui e me forma da maneira que eu sou hoje. E passar a olhar para as coisas que eu considero fracasso como a ferramenta, a porção, a parte, a peça do quebra-cabeça do meu sucesso. Eu precisava viver aquilo ali e honrar aquilo, por mais que tenha doído, por mais que tenha sido sofrido, aquilo me constituiu para eu chegar no que eu sou hoje. Então, essas percepções que a gente não acha sistematizada num manual, que a gente tenta trazer para vocês, para dar aquela pitada, aquela dica, né, de mudança de chave. Quem sabe isso serve para alguém. Eu amo a Dilene quando ela fala assim, que uma frase minha mudou tanta coisa na vida dela. E aí, a gente tenta trazer esse plus, porque ler Bert, estudar constelação, tá em todo lugar. E em uma semana você estuda um conteúdo de constelação, mas pegar isso no dia a dia, na prática, o que treinar a constelação, o que a constelação nos fortalece, nos corrige, né? Ontem a gente fez uma constelação, éramos 4 consteladoras e 2 me procuraram depois da constelação
para falar o quanto tinham sido consteladas durante o movimento que a gente fez, constelando uma quinta pessoa. 2 pessoas que entraram como contribuição foram agraciadas com correções pessoais feitas no movimento da constelação. Então, é um movimento que não para. Ó, Dilena. Ah, eu amo. Não, Dilene, presente do dia. Eu amo como você fala isso. É um estímulo para a gente continuar. Então, gente, se eu tivesse que pontuar algo hoje, né, passar a marca texto em alguma coisa, eu falaria essa frase do Rubem Alves. Eu cheguei onde cheguei porque tudo o que eu planejei deu errado. E isso aí tem muito a ver, tia Lúcia, isso aí tem muito a ver, gente, com sair do controle. Porque quanto mais eu quero estar no controle, mais estagnada é a minha vida. Eu não tenho controle. Viver não é estar no controle. Viver é concordar com o que é da forma que é. E quando eu inverto essa chave, eu também estou traindo a minha fé, a minha espiritualidade em algo maior, que toma conta disso tudo. Eu não consigo estar no controle. Eu só sou, eu só consigo o que é me permitido por algo maior. Foi certeiro no momento. Né, Sara, se já deu ruim, né? Você usa, já que deu ruim, olha para o que deu ruim e tira aprendizado. Porque se você ficar se julgando, se condenando, se recriminando, você está gastando mais energia ainda por algo que não vale a pena, porque já deu ruim. Né? É aquela história do reclamar lá da. Como é que é o nome dela, meu Deus? Márcia Luz, eu acho o nome. Reclamar é clamar 2 vezes. Eu acho de uma propriedade imensa essa frase dela, creio que seja dela, foi pelo menos com ela que eu ouvi. Reclamar é clamar 2 vezes. Deu ruim, e você ainda vai reclamar, quer dizer, você vai ficar ali lamuriando, batendo naquilo, aí é que tu nunca mais sai do lugar. Então é olhar, reverenciar aquilo, porque aquilo pode trazer para você um baita aprendizado. Né? Jesus disse lá, vai e não peques mais. Será que foi só para ela? É para a gente também. É um exemplo que a gente siga. Olha, aprende com o teu erro e vai para frente. Porque a única maneira de não estar estagnado é seguir caminhando. É isso mesmo, Valquíria. Eu só transcedo na minha esfera de crescimento quando eu me preencho dos meus pais e da minha espiritualidade. E a minha espiritualidade, seja qual for a religião, que seja ou sem religião, é entender que algo maior toma conta do que nós somos, do que nós fazemos e de tudo que acontece no mundo, no universo. E aí, voltando à questão, nós temos a questão do apego, né? Nós somos apegados na reclamação. Reclamador, de mimimi, e se for aquelas pessoas que tudo dói, como é que eu vou conseguir sair da estagnação se ao mesmo tempo eu quero ser fiel àquele sistema que tem que sofrer? Tem gente que se não sofrer não tá bom. Se tiver tudo bom, tá ruim. Tá faltando alguma coisa. Tem que ter mais problema e tá pouco. E tem que ter um caminhão de problema e tem que estar muita coisa errada ao mesmo tempo para que eu possa me sentir pertencente. E aí eu me torno apegado a coisas que me pesam muito, que custa muito da minha vida, que me tira da energia da vida, que me tira da direção e do propósito da vida. Porque não é o meu propósito
em relação à vida. É a vida que tem um propósito para mim. Então, eu estou sempre tendo que trabalhar, se eu quero crescer, se eu quero sair da estagnação, é deixar a criança de lado e querer que tudo aconteça para mim. Sou eu que tenho que realizar para que algo melhor aconteça, para que eu seja contribuição no mundo e não recebedor do mundo. São mudanças de postura, de paradigma, né? De uma série de coisas que a gente foi ensinado diferente, que a gente acreditou diferente e que a gente pratica diferente. E que é um caminho, uma jornada que eu estou trilhando, que eu me propus a trilhar, e que isso tem me feito vir aqui toda semana, dar aula e tudo que a gente faz e postar, querendo também contribuir com o outro. Não tem graça você crescer sozinho. Não tem graça você evoluir sozinho, né? E se eu quero evoluir, eu preciso contribuir para que o outro evolua também. E é isso, gente. Como no início, e eu vou repetir agora para algumas pessoas, inclusive a Gleide, que está chegando aí agora, a gente vai dar uma reduzida no tamanho da live, né? A gente vai dar uma reduzida, os exercícios no final vão permanecer, vão ser também mais curtinhos, né? Então, assim, a gente vai estar. É porque eu sei que algumas pessoas entram depois, né, Sara? Então, eu estou falando de novo, a gente vai estar entrando sempre às 9h09 em ponto, né? Dentro do possível, é claro, porque tem alguns fatores que não dependem só da nossa vontade, tem a internet aí, a minha deu uma travada aqui, depois voltou hoje, mas enfim, a gente vai estar toda terça-feira, às 9h09, o tempo da live vai ser mais ou menos cerca de 30 minutos, e a gente espera, agradece a vocês, e vamos para o exercício, Sara Borges? Bora. Hoje, vocês sabem, quem segue a gente sabe que é boa de exercício é a Sara Borges, mas a gente também deu uma mexida nisso hoje, e hoje vai ser eu, vocês me ajudem, torçam por mim, que eu estou aqui de dedinho cruzado, porque eu estou fazendo um cursinho de fazer exercício com a Sara Borges, e aí hoje sou eu. Tá? A gente vai estar reduzindo o tamanho dos exercícios para tentar fazer com que as coisas fluam mais rápido e mais fácil. Eu vou pedir a todos aqueles agora que puderem ou quiserem, que procurem fechar os olhos, começar a fazer inspirações, fazer respirações, inspirando pelo nariz, lentamente, muito lentamente, e expirando pela boca. Faça uma respiração, 2, vai se voltando para dentro de si, e mentalmente repita o que eu vou estar falando aqui. Querida mamãe, querido papai, queridos ancestrais, por favor, me deixem ir além. Eu peço a permissão de vocês para conquistar o meu sucesso. Eu peço a vocês a permissão para fazer um pouco diferente de tudo que já foi feito até agora. E mesmo assim, fazendo diferente e com sucesso, eu sei que todos vocês vão me amar como eu sou. Porque hoje eu aceito todos vocês como são, sem projetar as minhas expectativas e sem tentar mudar o que foi e o que é. Hoje eu olho para mim, olho para a minha vida e, em honra a vocês, eu aceito os desafios do crescimento com coragem e determinação. Que eu possa, hoje e sempre, caminhar e seguir o meu caminho. Faz agora uma reverência, se curvando a toda a sua ancestralidade, agradece, e lentamente, ainda fazendo a inspiração pelo nariz e a expiração pela boca, vai voltando no seu tempo.
Excelente, Soraya. Foi bom, Sara Borges? Passei! Gente, é isso. Semana que vem, 30 minutos mais ou menos. A gente não quer fixar um tempo, mas a gente vai estar começando no horário para quem puder se adequar a esse esqueminha da gente. A gente agradece e, mais uma vez, estamos no direct aberta para receber qualquer pergunta, qualquer sugestão na nossa live. A live é nossa, não é minha, não é da Sara, não é minha e da Sara, é nossa. E a gente agradece muito, muito, muito o carinho e a presença de vocês. Algo Obrigada. mais, Sara Borges? Não, Soraya, obrigada pela oportunidade e estamos juntos. Esperamos vocês na próxima live. Beijo, gente. Gratidão, gratidão, Eneida. A gratidão, Mamãe Borges. Gratidão a todos. Fiz o dever direitinho, né, Gleide? Tchau, tchau, gente. Beijo. Tchau, Até Soraya. terça, se Deus quiser. Beijo, fica com Deus. Boa noite, boa noite.